O vento cortava como navalhas quando Lorenzo observava as montanhas de serra glacial pela janela da torre de pedra. Seus olhos cor de âmbar, frios como o inverno eterno que abraçava suas terras, refletiam décadas de sangue derramado. Alto, com ombros largos e uma mandíbula marcada por uma cicatriz irregular que descia do canto do olho até o maxilar, ele personificava a brutalidade que definia seu povo. Os lobos de serra glacial eram temidos, nunca respeitados. E Lorenzo conhecia bem essa diferença. Alfa. A voz grave de Dante, seu beta, ecoou atrás dele. Os mensageiros de Vale Prateado estão aguardando sua resposta. Lorenzo não se virou. Continuou olhando para o horizonte, onde lobos patrulhavam as fronteiras com a mesma ferocidade ancestral. Durante gerações, sua matilha sobrevivera pela força bruta. Cada vitória vinha acompanhada de cinzas e corpos. Mas o preço estava sendo cobrado. Isolamento absoluto, desconfiança de todos, solidão que corroía por dentro. Décadas de conflito nos tornaram exilados, murmurou Lorenzo, cerrando os punhos. Nenhuma matilha negocia conosco. Nenhum alfa nos convida para assembleias. Somos fortes, mas estamos completamente sós. Dante se aproximou, a expressão séria sob a barba grisalha. Vale Prateado é uma matilha tradicional, com linhagem antiga. O casamento traria o que a espada jamais conquistou. Legitimidade. Lorenzo finalmente se virou. Seus traços eram severos, mas inegavelmente marcantes. O tipo de beleza selvagem que intimidava antes de atrair. Cabelos negros caíam desalinhados até os ombros, e mesmo em repouso, sua presença dominava qualquer ambiente. E o alfa deles? Fraco, respondeu Dante sem hesitar. Anos de má gestão deixaram Vale Prateado vulnerável. Eles precisam de nossa força tanto quanto precisamos do nome deles. Lorenzo caminhou até a mesa onde um mapa da região estava estendido. Serra Glacial ocupava o extremo sul, isolada nas montanhas, temida, poderosa. Vale Prateado ficava mais ao norte, cercado por terras férteis e linhagens respeitadas. Um casamento de aliança, disse Lorenzo, mas para si mesmo. Sem ilusões, sem sentimentalismos. Dante assentiu. Valentina, a filha mais velha, foi oferecida. Dizem que é deslumbrante e bem educada. Beleza não vence batalhas, retrucou Lorenzo. Mas sua expressão já havia mudado. A decisão estava tomada. Ao anoitecer, os mensageiros partiram com a confirmação. O acordo estava selado. O alfa Lorenzo de Serra Glacial se casaria com a herdeira de Vale Prateado, unindo duas casas que jamais deveriam se encontrar. Enquanto observava os lobos uivarem sob a lua crescente, Lorenzo sentiu o peso do que estava por vir. Ele havia desistido de encontrar sua verdadeira companheira há muito tempo. O lobo dentro dele permanecia em silêncio, resignado. Este seria um casamento político. Nada além disso. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Nas montanhas geladas de Serra Glacial, os ventos começaram a soprar diferente, carregando consigo o presságio de uma mudança que nenhum alfa poderia prever. E em Vale Prateado, uma jovem de olhos gentis e coração generoso ainda não sabia que seu mundo estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. O salão principal de Vale Prateado brilhava sob lustres de cristal importados, mas a tensão no ar era sufocante. Valentina percorria o ambiente com passos furiosos, seu vestido de seda azul turquesa esvoaçando atrás dela como uma tempestade. Seus cabelos loiros caíam em cachos perfeitos sobre os ombros, e seus olhos verdes faiscavam de indignação pura. Não. Sua voz ecoou pelas paredes de pedra. Não vou me casar com aquele selvagem. O alfa Ricardo, seu pai, cerrou os punhos sobre a mesa de carvalho maciço. Os anos haviam sido cruéis com ele. Cabelos completamente grisalhos, rosto marcado pela preocupação constante, ombros curvados pelo peso de decisões desastrosas. Vale Prateado estava à beira do colapso financeiro e político, e ele sabia disso. Valentina,
Não temos alternativa, disse ele, a voz cansada. Serra Glacial é nossa única saída. Saída? Valentina riu com desprezo amargo. Ouvi os rumores, pai. O Alfa Lorenzo é um bárbaro. Dizem que ele arranca a garganta de inimigos com os próprios dentes, que sua fortaleza é construída sobre ossos, e que nenhuma fêmea consegue sobreviver mais de um inverno naquelas montanhas malditas. Do outro lado do salão, sentada discretamente perto da janela que dava para os jardins, Melina observava a cena em silêncio absoluto. Ela era o oposto completo da irmã. Cabelos castanhos caíam em ondas suaves até a cintura. Olhos cor-de-mel refletiam uma doçura natural, quase melancólica. Sua beleza era delicada, sutil, o tipo que passava despercebido à primeira vista, mas que grudava na memória depois. Enquanto Valentina comandava a atenção de qualquer sala, Melina tinha aquela presença que confortava, que aquecia por dentro. São apenas histórias exageradas, tentou Ricardo, mas sua voz fraquejava visivelmente. Histórias baseadas em fatos reais. Valentina cruzou os braços. Não vou desperdiçar minha vida inteira com um homem que não sabe distinguir um salão de jantar de um campo de batalha. Eu me recuso terminantemente. Valentina. A voz da aluna Isabel, mãe das duas, cortou o ar como uma lâmina. Ela era elegante mesmo na meia-idade, mas seus olhos carregavam a mesma preocupação profunda do marido. Você está sendo extremamente egoísta. Vale Prateado precisa dessa aliança para sobreviver. Então manda a Melina. Valentina apontou para a irmã sem sequer olhar em sua direção. Ela nunca reclama de nada mesmo. É perfeita para o papel de mártir. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, quase físico. Ricardo trocou um olhar longo com Isabel. Ambos sabiam exatamente o que precisava ser dito, mas nenhum queria pronunciar aquelas palavras. Foi Isabel quem quebrou o silêncio. Melina. A jovem sentiu seu coração disparar violentamente. Mãe. Você irá no lugar de sua irmã, disse Ricardo, desviando o olhar da filha mais nova. Não era um pedido, era uma ordem. Não. Melina se levantou, a voz saindo trêmula. Pai, eu não aguento frio extremo. Vocês sabem disso. Passo mal até nos invernos daqui. Imagina no sul andino. Você se adaptará, cortou Isabel friamente. Mas Valentina foi a escolhida. Melina sentiu lágrimas queimando nos olhos. Ela é a primogênita. É ela quem deveria... Valentina recusou. Ricardo bateu a mão na mesa com força. O acordo não pode ser desfeito agora. Se não enviarmos uma filha, Serra Glacial considerará um insulto mortal. E não podemos nos dar ao luxo de ter mais inimigos. Você entende? Melina olhou para a irmã, buscando desesperadamente algum sinal de compaixão, algum vestígio de culpa. Valentina apenas examinou as próprias unhas, completamente indiferente ao desespero silencioso da irmã. Por favor. Melina tentou novamente, engolindo o nó doloroso na garganta. Não me façam ir para lá. Eu tenho medo. Isabel se aproximou, mas não ofereceu nenhum consolo maternal. Apenas segurou o rosto da filha com firmeza quase dolorosa. Você é uma de Vale Prateado. Fará seu dever. Isso não é dever. A voz de Melina finalmente quebrou. É sacrifício. É sobrevivência, retrucou Ricardo. Da família inteira. Melina sentiu o chão fugir completamente sob seus pés. Olhou ao redor buscando apoio, qualquer apoio, mas encontrou apenas olhares que fugiam dos dela. Até os servos pareciam constrangidos, incapazes de sustentar seu olhar. Ela estava completamente sozinha naquela decisão que não era dela. Valentina finalmente falou, a voz açucarada de falsa preocupação perfeitamente ensaiada. Tenho certeza de que você ficará bem, irmã. Você sempre foi tão... adaptável. A crueldade nas palavras de Valentina foi o golpe final. Melina percebeu com clareza cristalina que não havia escapatória possível. Ou ela ia, ou sua família ruiria completamente.
e por mais que a magoasse até o âmago, ela ainda os amava. "Quando irei?" perguntou, a voz completamente vazia. "Em uma semana", respondeu Ricardo, visivelmente aliviado por ela ter cedido. Naquela noite, Melina chorou sozinha em seu quarto, abraçada aos joelhos, sabendo que estava sendo enviada para um lugar que poderia matá-la. Não pela sua violência, mas pelo próprio inverno brutal que seu corpo frágil nunca suportara adequadamente. Mas não havia escolha. Nunca houve. A carruagem chacoalhava violentamente a cada pedra no caminho. Melina segurava firme no banco, enquanto observava pela janela como a paisagem mudava drasticamente a cada quilômetro. As grandes árvores de Vale Prateado haviam dado lugar a pinheiros retorcidos e escuros. O ar quente e cheiroso ia lentamente sendo substituído por um frio mordaz que se adentrava pelas frestas da carruagem, penetrando até os ossos. 5 dias de viagem. 5 dias completamente sozinha, acompanhada apenas por um cocheiro silencioso e 2 guardas que mal dirigiam o olhar para ela. Nem a família se despedira adequadamente. Valentina ficara em seus aposentos, alegando um súbito mal-estar. Os pais ofereceram abraços rápidos, sem vida, e palavras vazias que não significavam absolutamente nada. Melina puxou o manto de pele mais apertado ao redor do corpo. Já sentia o frio penetrando seus ossos, e ainda nem haviam chegado ao destino final. Como sobreviveria ao inverno verdadeiro de Serra Glacial? Quando as montanhas negras surgiram no horizonte, seu coração disparou descontrolado. Elas eram colossais, ameaçadoras, cobertas por uma neve que parecia eterna. E no alto da maior delas, uma fortaleza de pedra cinzenta se erguia como uma garra fechada contra o céu tempestuoso. Serra Glacial. A carruagem passou por pequenas vilas onde lobos a observavam com desconfiança palpável. Crianças paravam de brincar para encará-la fixamente. Guerreiros de peito nu, mesmo no frio brutal, cruzavam os braços e sussurravam entre si, sem disfarçar o ceticismo. Ela viu cicatrizes, músculos, olhares duros como pedra. Aqui, até as fêmeas pareciam infinitamente mais fortes que ela. "Ela não vai aguentar", ouviu alguém comentar alto o suficiente para que ela escutasse. Melina fingiu não ter ouvido, mas as palavras cravaram fundo, como espinhos sob a pele. Ao chegar à fortaleza, a carruagem parou diante de um portão imenso de madeira reforçada e ferro negro. Guardas armados com lanças se posicionaram. Um deles abriu a porta bruscamente. Melina desceu com as pernas trêmulas, quase tropeçando. O pátio era vasto, cercado por muralhas onde dezenas de guerreiros patrulhavam constantemente. O chão era de pedra irregular, e ao centro, uma fogueira enorme crepitava, lançando sombras dançantes. Dezenas de lobos, soldados, servos, anciãos, haviam parado completamente suas atividades para observá-la em silêncio absoluto. E então, ele apareceu. Lorenzo desceu os degraus da entrada principal com passos pesados, deliberados. Usava roupas escuras de couro e pele de animal, botas gastas pela batalha. Os cabelos negros estavam presos e levemente bagunçados, e uma cicatriz intimidadora em seu rosto, cortando sua face como uma marca permanente de violência. Ele era alto, imponente, dominador, e seus olhos âmbar a estudavam com uma frieza que fez Melina esquecer momentaneamente como respirar. Mas por trás da brutalidade havia algo inegável. Ele era absurdamente bonito. Não da forma delicada e refinada dos nobres de Vale Prateado, mas de uma maneira crua, selvagem, quase magnética. "Você é Valentina?" Sua voz era grave, direta, sem rodeios. Melina engoliu seco, a garganta repentinamente seca. "Não, senhor. Sou a irmã mais nova. Meu nome é Melina." Valentina não pôde vir. Um silêncio pesado caiu sobre o pátio inteiro. Alguns lobos trocaram olhares significativos. Lorenzo não se moveu 1 centímetro, mas algo perigoso e frio brilhou em seus olhos âmbar. "Não pôde?"
Ele repetiu lentamente, perigosamente. Ou não quis? Ela baixou a cabeça, envergonhada até o âmago. Ela recusou o casamento, meu alfa. Eu fui enviada em seu lugar. Uma substituta, disse Dante, o beta que surgira silenciosamente ao lado de Lorenzo. Ele era igualmente imponente, de barba cerrada e olhar calculista. Vale Prateado nos enviou uma substituta. Murmúrios se espalharam como fogo pelo pátio. Melina sentiu o peso esmagador de cada olhar, cada julgamento silencioso. Ela era menor, mais frágil, completamente inadequada. Lorenzo desceu o último degrau e parou diretamente à sua frente. Ele a encarou de cima, avaliando cada centímetro dela com aqueles olhos penetrantes. Você sabe onde está? Em Serra Glacial, respondeu ela, encontrando coragem suficiente para encará-lo de volta, mesmo tremendo. Sabe o que este lugar exige? Força, disse Melina, a voz firme apesar do medo que a consumia. Coragem, resiliência. E você tem isso? Ele perguntou, ceticismo evidente em cada palavra. Ela hesitou. Seria fácil mentir, inflar-se, fingir confiança que não possuía. Mas algo naquele olhar âmbar exigia verdade absoluta. Não sei, senhor. Ela admitiu baixinho. Mas estou disposta a tentar. A resposta pareceu surpreendê-lo visivelmente. Lorenzo estudou-a por mais um longo momento, então virou-se abruptamente. O casamento será amanhã ao amanhecer. Dante, leve-a aos aposentos. Alfa. Dante começou, claramente surpreso com a rapidez. Amanhã, repetiu Lorenzo com firmeza, e desapareceu dentro da fortaleza sem olhar para trás. Dante suspirou profundamente e fez um gesto para Melina seguir. Enquanto atravessava o pátio, ela sentiu cada par de olhos cravado nela. Ouviu os sussurros que nem tentavam disfarçar. Fraca, pequena demais, não vai servir. Vai morrer no primeiro inverno verdadeiro. Naquela noite, sozinha em um quarto de pedra gelada, Melina olhou pela janela estreita para as montanhas cobertas de neve que se estendiam infinitamente. O vento uivava como lobos furiosos, batendo contra as paredes grossas. Ela abraçou os joelhos contra o peito e permitiu-se chorar livremente. Estava em um lugar que não a queria. Casaria com um homem que não a escolhera. E ninguém, absolutamente ninguém, nem ela mesma, acreditava que conseguiria sobreviver. Mas desistir não era uma opção que ela conhecesse. Então, Melina secou as lágrimas com as costas da mão, respirou fundo e fez uma promessa silenciosa a si mesma. Se vou ficar, vou deixar minha marca, mesmo que ninguém espere absolutamente nada de mim. O ritual foi simples e brutalmente frio, como o próprio de Serra Glacial. Ao amanhecer, sob um céu cinzento carregado de neve que ameaçava cair a qualquer momento, Melina foi levada ao círculo de pedras ancestrais no centro do pátio. Vestia um traje tradicional de peles brancas que lhe haviam dado. Bonito, quente, mas estranho contra sua pele. A luz suave da manhã realçava seus traços delicados, tornando-a quase luminosa, quase ilusória. Os membros da matilha se reuniram ao redor, formando um círculo tenso e silencioso. Não havia flores, música ou qualquer celebração. Apenas testemunhas, observando friamente um contrato sendo selado. Lorenzo a esperava no centro, vestido completamente de negro. Ele não sorriu, não ofereceu palavras gentis ou reconfortantes. Quando seus olhos se encontraram, Melina viu apenas pragmatismo frio. Ela era uma peça em um tabuleiro político. Só isso. O ancião da matilha, um lobo de cabelos completamente brancos e costas curvadas pelo tempo, recitou as palavras antigas em uma língua que Melina mal compreendia. Ela repetiu os votos que lhe indicaram, a voz tremendo levemente. Lorenzo fez o mesmo, a voz completamente monótona, sem emoção alguma. Quando o ancião declarou a união completa, Lorenzo pegou a mão dela. Seus dedos eram calejados, quentes, firmes. Ele a puxou mais perto,
afastou seus cabelos castanhos do pescoço com uma delicadeza completamente inesperada e, diante de todos, marcou-a com uma mordida rápida e precisa, o selo definitivo da união entre lobos. No instante exato em que seus dentes tocaram a pele dela, algo aconteceu. O aroma suave, uma mistura de baunilha, madeira e algo levemente floral, invadiu seus sentidos como uma onda avassaladora. Seu lobo interior, silencioso há tanto tempo que ele já o considerava morto, despertou com um rosnado baixo e possessivo que reverberou em seu peito. Lorenzo sentiu um calor estranho, quase doloroso, subir do peito até a garganta. Algo que não conseguia nomear e que o assustou profundamente. Ele se afastou rápido demais, disfarçando com um movimento brusco. Sua expressão permaneceu completamente impenetrável, mas seus dedos tremeram levemente antes de se fecharem em punhos apertados. A dor foi breve para Melina, mas o simbolismo era permanente. Ela era agora Luna de Serra Glacial. Ninguém aplaudiu. Ninguém celebrou. Apenas observaram em silêncio quando Lorenzo soltou sua mão e se afastou sem uma única palavra, desaparecendo no salão principal, fugindo daquilo que acabara de sentir. Dante se aproximou, expressão cuidadosamente neutra. Seus aposentos foram transferidos para a ala leste, ao lado dos do Alfa. Melina apenas assentiu, incapaz de falar. Sentiu o sangue escorrer lentamente de seu pescoço, tingindo a pele clara de vermelho escuro. Uma serva idosa se aproximou e ajudou a limpar o ferimento com cuidado, mas não disse absolutamente nada. Ninguém dizia. Nos dias que seguiram, Melina entendeu a verdadeira extensão de sua solidão. Lorenzo mal aparecia. Quando o fazia, trocava palavras apenas sobre assuntos estritamente práticos, movimentos de matilha, relatórios de fronteira, questões administrativas, nada pessoal, nunca pessoal. À noite, ele dormia em outro quarto, alegando que precisava acordar cedo para treinos intensivos. Os guerreiros a ignoravam completamente. As fêmeas a observavam com desdém mal disfarçado. Ela era a sulista frágil, a substituta indesejada, aquela que jamais pertenceria à Serra Glacial. Mas Melina se recusava absolutamente a definhar naquela frieza. Na primeira semana, começou a explorar a fortaleza sistematicamente. Descobriu a cozinha, onde uma loba chamada Rosa comandava com mão de ferro e voz áspera. Melina ofereceu ajuda. Rosa bufou, duvidando completamente. Em Serra Glacial, Luna não trabalha em cozinha. E daí? Melina sorriu suavemente. Minhas mãos funcionam perfeitamente. Quando Rosa viu que a jovem Luna realmente sabia descascar batatas, temperar carnes e preparar massas, sua expressão endurecida amoleceu minimamente. Você não precisa fazer isso, resmungou Rosa quase constrangida. Eu sei, Melina respondeu simplesmente. Mas eu quero. Na segunda semana, Melina visitou as cabanas dos aldeões nas montanhas mais baixas. Levou mantimentos, conversou com as mães, brincou com as crianças que a observavam com desconfiança inicial. No início, a recebiam com frieza evidente, mas ela voltava, sempre voltava, com paciência infinita e gentileza genuína. Uma das crianças, um garotinho chamado Tomás, machucou o joelho brincando. Melina limpou o ferimento com cuidado, enfaixou-o adequadamente e contou-lhe uma história sobre lobos corajosos que protegiam as montanhas. Ele sorriu pela primeira vez, os olhos brilhando. A mãe dele, uma viúva de guerra de olhar endurecido, observou tudo em silêncio absoluto. No dia seguinte, um pão fresco e ainda morno foi entregue discretamente a Melina, sem bilhete, sem palavras, apenas o gesto. Lorenzo observava tudo de longe, sempre de longe. Dante lhe relatava os movimentos da Luna com precisão militar. As visitas, o trabalho na cozinha, as conversas com os mais velhos, o tempo com as crianças. Ela está tentando conquistá-los, comentou Dante com seu tom neutro. Está perdendo tempo, respondeu Lorenzo, folheando mapas sem levantar os olhos. Força conquista respeito aqui,
não sorrisos. Mas algo o incomodava profundamente. Ele a via pela janela às vezes, atravessando o pátio com aquele andar suave, carregando cestas pesadas, ajoelhando-se para falar com crianças na altura delas. Ela era tão absurdamente diferente de tudo que ele conhecia. Frágil, mas persistente. Gentil, mas não fraca. Delicada, mas determinada. Certa noite, Lorenzo a encontrou na biblioteca. Um cômodo empoeirado que ninguém usava há anos. Melina estava sentada no chão de pedra fria, cercada por livros antigos, lendo à luz trêmula de velas. "O que está fazendo?" ele perguntou, mais brusco do que pretendia. Ela ergueu os olhos, claramente sobressaltada. "Estudando a história de Serra Glacial. Quero entender este lugar." Lorenzo franziu a testa, genuinamente confuso. "Por quê?" "Porque é meu lar agora", respondeu ela simplesmente, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ele não soube o que dizer. Ficou ali parado, observando-a por um momento que pareceu durar eternamente. Então virou-se abruptamente e saiu sem uma única palavra. Era mais uma pedra em seu peito que se movia, desde que ela chegara. Como que despertando. Algo que ele acreditava estar morto há muito, muito tempo. Curiosidade. A tempestade chegou sem qualquer aviso. Em questão de poucas horas, o céu desabou em neve e vento brutal que arrancava árvores. Melina acordou com os gritos desesperados no pátio. Guerreiros correndo em todas as direções, ordens sendo gritadas, o caos se instalando rapidamente. Ela desceu correndo, ainda ajustando o manto grosso ao redor dos ombros. Dante coordenava os grupos com eficiência militar, sua voz grave cortando o rugido ensurdecedor da tempestade. 3 famílias nas cabanas do Vale Sul estão completamente isoladas, ele gritou. Precisamos levar mantimentos antes que as trilhas fiquem totalmente intransitáveis. Eu vou, disse Melina, aproximando-se rapidamente. Dante virou-se, visivelmente surpreso. Luna, isso não é... Eu vou, ela repetiu com firmeza. Conheço aquelas famílias. Fui lá semana passada. Sei exatamente do que precisam. Dante olhou para os guerreiros que começavam a se despir, preparando-se para a transformação. Na forma de lobo, seriam infinitamente mais rápidos e fortes contra a tempestade brutal. Luna, vamos em forma animal. Será muito mais rápido. Então eu também me transformo, disse Melina, começando a tirar o manto. Não, Luna. Um dos guerreiros, Eric, interveio gentilmente. Desculpe, mas sua loba é pequena. Na neve profunda você afundaria completamente e atrasaria o grupo inteiro. Não conseguiremos chegar a tempo. Melina sentiu a frustração apertar seu peito dolorosamente, mas sabia que ele estava absolutamente certo. Sua loba sempre fora delicada, pequena, inadequada para terrenos brutais como aquele. Então suba em mim, disse Dante, já se transformando. Seu lobo era imenso, de pelagem negra como carvão e olhos âmbar penetrantes. Ele se abaixou, permitindo que ela montasse. Melina hesitou apenas 1 segundo antes de subir, segurando firme na pelagem espessa. Os outros guerreiros terminaram de se transformar, lobos gigantescos, musculosos, preparados para a guerra contra a própria natureza. Outros guardas amarraram as sacas pesadas de mantimentos nos dorsos dos lobos, com cordas resistentes, e então partiram. A velocidade era absolutamente vertiginosa. Melina se agarrou com toda a força enquanto Dante corria pela neve profunda, seus músculos se movendo em sincronia perfeita. O vento cortava seu rosto como navalhas. A neve a cegava completamente, mas ela não gritou. Apenas se abaixou mais, confiando cegamente no lobo que a carregava. Chegaram à primeira cabana em tempo recorde. Melina desceu, um pouco tonta, mas logo recuperou o equilíbrio. Dante se transformou de volta, e ela imediatamente começou a trabalhar. Luna! A anciã exclamou completamente incrédula. Você não deveria estar aqui nessa tempestade. Deveria sim. Melina sorriu apesar dos lábios rachados e doloridos pelo frio. Trouxemos mantimentos.
Enquanto os guerreiros descarregavam os suprimentos pesados, Melina acendeu uma fogueira maior, organizou os cobertores com eficiência e preparou uma sopa quente e aromática. As crianças se aglomeraram ao redor dela e ela contou histórias reconfortantes para distraí-las do medo absoluto da tempestade. Visitaram as outras 2 cabanas da mesma forma sistemática. Em cada uma, Melina distribuía não apenas comida, mas levava conforto e calor com sua presença. Suas mãos tremiam violentamente de frio. Seus lábios estavam azulados, mas ela simplesmente não parava. Eric observou quando ela embalou uma criança chorando, até que ela adormecesse completamente em seus braços. Ela é muito mais forte do que aparenta, murmurou para Dante. Muito mais, concordou o Beta, admiração evidente em sua voz. Na fortaleza, Lorenzo soubera da decisão de Melina e explodira em fúria. Dante levou ela? Rugiu, batendo o punho na mesa de madeira maciça com tanta força que rachou. Nessa tempestade mortal? Ela insistiu, Alfa, respondeu um guarda tenso. Foi montada em Dante. Estão voltando agora. Algo torceu violentamente no peito de Lorenzo. Raiva misturada com medo. E talvez, apenas talvez, um pouco de ciúmes. Uma emoção que ele não sentia há anos, décadas até. Sem pensar 2 vezes, vestiu seu manto mais pesado e saiu correndo para o portão principal. Viu-os chegando através da neve que ainda caía. Dante em forma de lobo, Melina montada nele, visivelmente exausta e congelada. Quando Dante parou, ela tentou descer sozinha, mas suas pernas cederam completamente. Lorenzo a pegou antes que caísse no chão gelado. Você é louca! Ele rosnou, segurando-a firme contra o peito. Podia ter morrido congelada. Eles precisavam, ela sussurrou, tremendo violentamente. Lorenzo viu a palidez extrema, os lábios quase roxos. Sem hesitar 1 segundo, tirou seu próprio manto e a envolveu completamente. Depois a ergueu facilmente no colo. Eu consigo andar, ela tentou protestar fracamente. Não discuta comigo, ele resmungou. Mas sua voz estava estranhamente suave, quase gentil. Carregou-a para dentro da fortaleza com passos rápidos. Melina, exausta demais para lutar, apoiou a cabeça contra o peito dele. Sentiu as batidas fortes do coração de Lorenzo, o calor intenso que irradiava. Fechou os olhos, permitindo-se sentir aquela segurança inesperada. Lorenzo olhou para ela, aninhada contra ele, completamente vulnerável, e algo dentro dele cedeu definitivamente. Aquele aroma de baunilha e madeira o envolveu novamente. Seu lobo rosnou satisfeito, possessivo, protetor. Ele a levou aos aposentos dela, ordenou banhos quentes imediatos e chás medicinais. Ficou observando-a adormecer, exausta, mas estranhamente em paz. E pela primeira vez em anos incontáveis, Lorenzo sorriu. Um sorriso verdadeiro, genuíno, que alcançou seus olhos âmbar. Os dias que seguiram a tempestade trouxeram uma mudança sutil, mas absolutamente inegável. Lorenzo começou a aparecer mais. Não de forma óbvia. Ele ainda mantinha rigorosamente a postura de alfa distante. Mas agora cruzava com Melina nos corredores e parava para perguntar, quase casualmente, se ela estava bem recuperada do frio. Sentava-se à mesa do jantar ao lado dela, em vez de se isolar completamente em seus aposentos como fazia antes. Seus dedos às vezes roçavam os dela ao passar o sal, ao alcançar o mesmo prato. Pequenos toques que pareciam acidentais, mas que faziam o coração de Melina disparar. Os guerreiros notaram. Dante notou com um sorriso discreto. E, principalmente, Melina notou. Certa manhã, ela estava no pátio ajudando a organizar os suprimentos recém-chegados, quando Lorenzo apareceu, vindo dos treinos matinais. Suado, com os músculos ainda tensos do esforço brutal, ele parou abruptamente ao vê-la carregando um cesto pesado demais. Deixe-me pegar isso, disse ele, tomando o cesto de suas mãos antes que ela pudesse sequer protestar. Eu consigo. Melina sorriu suavemente. Sei que consegue. Lorenzo respondeu,
seus olhos âmbar encontrando os dela. Mas não precisa fazer tudo sozinha. Foi um momento breve, mas algo passou entre eles. Uma centelha. Uma compreensão silenciosa que não precisava de palavras. Melina sentiu seu coração acelerar perigosamente. Naquela tarde, Lorenzo a encontrou na biblioteca novamente. Ela estava lendo sobre as antigas tradições de Serra Glacial, tomando notas cuidadosas em um caderno gasto. "Posso?" ele perguntou, apontando para a cadeira ao lado dela. Melina assentiu, genuinamente surpresa. Lorenzo se sentou, pegou um dos livros pesados e folheou em silêncio. A presença dele era poderosa, dominante, mas não era mais intimidadora da mesma forma. Era reconfortante, de alguma maneira estranha. "Por que você se importa tanto?" ele perguntou de repente, sem tirar os olhos do livro. "Com este lugar, com essas pessoas, você não escolheu estar aqui." Melina fechou o livro lentamente, pensando cuidadosamente antes de responder. "É verdade, não escolhi. Mas eles também não me escolheram para ser sua aluna. Ainda assim, me aceitaram. Alguns com desconfiança, outros com bondade genuína. O mínimo que posso fazer é honrar isso." "Você não busca poder", Lorenzo murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Visivelmente não está tentando impressionar ou manipular. Apenas ajudar. "Não vejo outra forma de ser", ela respondeu com sinceridade absoluta. Lorenzo a estudou intensamente. Os cabelos castanhos caindo sobre os ombros delicados, os olhos cor-de-mel brilhando à luz suave das velas, a postura tranquila mas determinada. Ela era tão radicalmente diferente de tudo que ele conhecia. Não havia violência nela, mas havia força. Uma força silenciosa que desarma sem atacar, que conquista sem exigir. "Você me surpreende constantemente", ele admitiu, a voz mais suave do que nunca. Melina corou levemente, sentindo o calor subir pelo pescoço. "Não era minha intenção." "Eu sei." Lorenzo sorriu. Um sorriso pequeno, quase tímido, completamente inédito. "E é exatamente por isso." Os dias se transformaram em semanas que passaram rapidamente. Lorenzo começou a buscar a companhia dela ativamente, deliberadamente. Caminhavam juntos pelos jardins cobertos de neve que Melina tentava cultivar contra todas as probabilidades. Ele lhe mostrou os pontos mais altos da fortaleza, onde se podia ver todo o território em uma visão panorâmica de tirar o fôlego. Ela lhe contou histórias de Vale Prateado, das festas elaboradas, das tradições antigas que ele nunca conhecera por estar sempre isolado. Os silêncios entre eles deixaram de ser desconfortáveis ou tensos. Tornaram-se momentos de paz compartilhada, de compreensão mútua que não precisava ser verbalizada. Uma noite, após um jantar com a matilha inteira, Lorenzo a acompanhou até seus aposentos. Pararam diante da porta pesada de madeira. O corredor estava completamente vazio, apenas a luz suave e dançante das tochas iluminando o espaço estreito. "Melina", ele disse seu nome pela primeira vez desde o casamento. A forma como saiu de seus lábios, suave, quase reverente, fez algo se apertar dolorosamente no peito dela. "Sim?" Ele hesitou visivelmente, como se lutasse contra si mesmo, contra anos de muralhas construídas. "Obrigado por não desistir deste lugar, de nós." "Não há nada a agradecer", ela respondeu suavemente. "Este é meu lar agora." Lorenzo ergueu a mão lentamente, quase tocando seu rosto, mas parou no último segundo, os dedos pairando a centímetros de sua pele. O lobo dentro dele urrava desesperadamente para tocá-la, para puxá-la para perto, mas ele ainda lutava contra aquele sentimento avassalador. "Boa noite, Luna", disse ele, recuando com esforço visível. "Boa noite, Alfa", Melina sussurrou, observando-o se afastar pelo corredor com passos pesados. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir adequadamente. Lorenzo ficou na janela durante horas,
olhando para a lua cheia que banhava as montanhas em prata, tentando desesperadamente entender o que estava acontecendo com ele. Seu coração, que ele acreditava morto e endurecido, batia agora com força descontrolada sempre que ela estava por perto. E Melina, deitada em sua cama fria, levou os dedos à marca no pescoço, a mordida que a tornara Luna. Ela ainda latejava levemente, como se respondesse à proximidade dele, como se fosse um vínculo vivo e pulsante. Algo estava mudando, lentamente, mas inevitavelmente. Mas a paz frágil que começava a se formar estava prestes a ser brutalmente testada. Porque em Vale Prateado, Valentina ouvia rumores inquietantes sobre a irmã. Rumores de que a substituta frágil estava conquistando Serra Glacial, de que o alfa bárbaro não era tão bárbaro assim, de que ele sorria agora. E a inveja, como veneno destilado, começou a crescer perigosamente em seu coração. A carruagem chegou em uma tarde cinzenta, anunciada por guardas que correram para avisar o alfa imediatamente. Melina estava no jardim interno, tentando fazer crescer ervas medicinais no solo difícil, quando ouviu a movimentação repentina. Seu coração apertou antes mesmo de saber quem era. Ela conhecia aquela carruagem. As cores de Vale Prateado eram inconfundíveis. Valentina desceu com a graça calculada de quem sabe perfeitamente que todos estão olhando. Usava um vestido vermelho escuro que realçava seus olhos verdes e sua figura impecável. O cabelo loiro estava trançado em um penteado elaborado e sofisticado. Ela era absolutamente deslumbrante, e sabia disso muito bem. Querida irmã. Sua voz ecoou pelo pátio inteiro enquanto abria os braços teatralmente. Estava morrendo de saudades. Melina desceu os degraus lentamente, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. Valentina, que... surpresa. Surpresa boa, espero. Valentina a abraçou, mas o gesto era completamente frio, mecânico, calculado. Ela sussurrou baixinho no ouvido de Melina, apenas para ela ouvir. Vim ver como está se saindo por aqui. Os rumores chegaram até Vale Prateado, sabia? Lorenzo surgiu no topo da escadaria principal. Parou visivelmente ao ver a recém-chegada, e Melina viu algo mudar em sua expressão. Confusão inicial, depois compreensão. Alfa Lorenzo. Valentina soltou a irmã e caminhou até ele com passos confiantes e sensuais. Finalmente nos conhecemos pessoalmente. Sou Valentina de Vale Prateado. Ela fez uma reverência perfeita, estudada, e quando ergueu os olhos, havia algo deliberadamente calculado ali. Admiração falsa, interesse estratégico, sedução sutil, mas inegável. Lorenzo desceu os degraus, sua expressão cuidadosamente neutra. Valentina, não esperávamos sua visita. Vim visitar minha adorável irmã. Ela sorriu docemente, com perfeição ensaiada. E conhecer o alfa que causou tanto... burburinho. Melina observou a cena, sentindo algo extremamente desagradável se formar em seu estômago. Valentina estava diferente, mais interessada, mais atenta, mais predatória. E a forma como olhava para Lorenzo? Você ficará na ala de hóspedes, disse Lorenzo formalmente. Dante, providencie os aposentos adequados. Obrigada por sua hospitalidade generosa. Valentina inclinou a cabeça graciosamente. Então virou-se para Melina com um sorriso que definitivamente não alcançava os olhos. Melina, querida, temos muito a conversar. Tenho tantas notícias de casa para te contar. Nos dias seguintes, Valentina se fez presente em absolutamente tudo. Aparecia nos jantares usando vestidos cada vez mais elaborados e provocantes. Ria alto e melodiosamente das piadas dos guerreiros. Oferecia ajuda constantemente, sempre garantindo estrategicamente que Lorenzo estivesse observando. Essa irmã é... intensa, comentou Dante com Lorenzo certa manhã, escolhendo as palavras cuidadosamente. É completamente diferente de Melina, Lorenzo respondeu, franzindo a testa inconscientemente. Completamente diferente, Dante concordou. E havia um tom claro de advertência em sua voz grave.
Valentina tinha um plano meticulosamente elaborado. Ela observava com atenção total como Lorenzo olhava para Melina, com uma suavidade que jamais deveria existir naquele homem brutal. Viu como ele se sentava naturalmente ao lado da irmã, como seus dedos às vezes roçavam os dela sem querer, como ele sorria genuinamente quando pensava que ninguém estava observando. E a inveja a consumia como ácido. Aquilo deveria ser meu, sussurrou para si mesma, observando-os pela janela estreita. Ele deveria ser meu. Eu era a escolhida. Eu recusei por medo. E agora... Ela começou sutilmente, com comentários aparentemente inocentes que plantavam sementes venenosas de dúvida. Melina sempre foi tão ingênua, disse durante um jantar com um sorriso condescendente perfeitamente calibrado. Confia cegamente em todos. Às vezes me preocupo verdadeiramente que alguém possa se aproveitar dessa... inocência. Ou, em Vale Prateado, havia um comerciante que visitava frequentemente nossa casa. Ele e Melina passavam horas conversando sozinhos. Claro, tenho certeza de que era apenas amizade inocente. Lorenzo não reagia visivelmente, mas Valentina via suas mandíbulas se apertarem minimamente, uma sombra cruzar rapidamente seus olhos âmbar. Certa tarde, Valentina encontrou Melina completamente sozinha no jardim. "Está feliz aqui, irmã?" "Sim, Valentina, estou." Melina respondeu cautelosamente, sentindo o perigo. "Mesmo?" Valentina inclinou a cabeça com falsa preocupação. "Porque ele nunca te amará de verdade, sabe? Você foi a segunda escolha, a substituta que ele não queria. Ele só te mantém por obrigação política. Nada mais." As palavras atingiram como facas afiadas. Melina sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. "Por que está fazendo isso, Valentina?" "Fazendo o quê?" Ela perguntou com inocência perfeitamente fingida. "Estou apenas sendo honesta com você. Você merece saber a verdade, mesmo que doa. A verdade é que você está arrependida." Melina disse baixinho, mas com firmeza. Viu que ele não é o monstro que imaginou, e agora quer desesperadamente o que recusou por covardia. Valentina riu, mas não havia nenhum humor genuíno no som. "Arrependida? Talvez. Mas de que adianta para você? Acha mesmo que pode competir comigo?" "Não vou competir." Melina ergueu o queixo com dignidade. "Ele não é um prêmio a ser disputado." "Veremos." Valentina sorriu friamente, virando-se com dramaticidade estudada. "Veremos quem ele realmente escolhe quando tiver a opção." Naquela noite, o veneno da inveja já havia sido plantado com precisão. E Valentina, determinada a recuperar o que considerava seu por direito, começou a tramar algo muito mais cruel. Algo que quebraria completamente a confiança frágil que Lorenzo e Melina haviam construído tão cuidadosamente. O plano de Valentina foi arquitetado com uma precisão devastadora. Ela precisava de cúmplices, e os encontrou nos lugares mais sombrios de Serra Glacial. 2 lobos renegados, que haviam sido expulsos anos atrás por traição, mas ainda circulavam perigosamente nas fronteiras, esperando ansiosamente uma chance de vingança. Encontrou-se com eles em segredo absoluto, em uma caverna abandonada, oferecendo ouro pesado de Vale Prateado. "Entregarão uma caixa para a Luna", instruiu friamente. "Fingirão que vem de um admirador secreto de Vale Prateado e garantirão que o Alfa presencie tudo pessoalmente." Os renegados sorriram com crueldade. "Destruir a confiança do Alfa, causar caos em Serra Glacial, faríamos de graça." Um deles riu. "Mas o ouro é sempre bem-vindo." A armadilha foi colocada em movimento 3 dias depois. Era final de tarde quando o mensageiro, um dos renegados habilmente disfarçado, chegou ao portão principal carregando uma caixa de madeira ornamentada, obviamente cara. Lorenzo estava no pátio supervisionando os treinos de combate quando o guarda anunciou formalmente: "Mensageiro de Vale Prateado com uma entrega especial para a Luna." Lorenzo franziu a testa, desconfiado. "Uma entrega?" Melina não mencionou estar esperando nada. O mensageiro foi levado até o jardim interno
onde Melina regava cuidadosamente as poucas flores que conseguira fazer crescer milagrosamente no clima brutal. Ela ergueu os olhos, genuinamente confusa ao ver o homem desconhecido. Não o reconhecia de lugar nenhum. Entrega especial de vale prateado, minha senhora. O homem disse em voz deliberadamente alta, garantindo que os guardas próximos ouvissem cada palavra. De um admirador que não esqueceu de você, mesmo com a distância. Melina pegou a caixa, completamente perdida. Admirador? Imagino que seja um grave engano. Ele disse especificamente que você reconheceria os presentes. O homem piscou significativamente. Das noites que passaram juntos em Vale Prateado. O sangue de Melina gelou instantaneamente. Que absurdo! Eu nunca... Mas o homem já se curvava rapidamente e recuava, desaparecendo antes que ela pudesse questionar mais. Com mãos tremendo violentamente, Melina abriu a caixa. Dentro havia um lenço de seda bordado com suas iniciais em fios dourados, um frasco de perfume caríssimo e raro, um broche delicado de prata trabalhada e uma carta cuidadosamente lacrada com cera vermelha. Tudo parecia escolhido com intimidade profunda, como presentes de alguém que a conhecia extremamente bem. E então, ela viu. Lorenzo estava na entrada do jardim, completamente imóvel. Havia testemunhado tudo. A caixa sendo entregue, o comentário sobre noites juntos, os presentes íntimos que ela segurava. Seus olhos âmbar estavam absolutamente gelados, a mandíbula tensa, as mãos fechadas em punhos que tremiam visivelmente de raiva contida. Lorenzo. Melina largou a caixa como se queimasse suas mãos. Isso não é verdade. Ele não se moveu um único centímetro, mas sua voz saiu como gelo puro. Presentes de um admirador que conhece perfeitamente seus gostos, que menciona noites compartilhadas. Não, eu nunca vi essas coisas antes na vida. Melina correu até ele desesperada. Lorenzo, olhe para mim, por favor. Ele a encarou, e o que ela viu a despedaçou completamente. Dor crua, traição profunda. A muralha que ele começara a derrubar sendo reconstruída tijolo por tijolo, mais alta e espessa que antes. Leia a carta, ele ordenou, a voz perigosamente controlada. Com lágrimas já escorrendo livremente, Melina pegou o papel com dedos trêmulos. A caligrafia era elegante, completamente desconhecida. Minha amada Melina, a distância me tortura diariamente. Cada dia sem você é uma agonia insuportável. Guardo com carinho cada memória nossa, suas risadas em nossos encontros noturnos no jardim, o toque suave de suas mãos, os segredos que compartilhamos sob a lua. Estes presentes são apenas uma pequena lembrança de que não te esqueci, que nunca esquecerei. Espero ansiosamente o dia em que possamos estar juntos novamente, como deveria ter sido desde o início. Você sempre habitará meu coração, eternamente seu. Não havia assinatura, mas a intimidade devastadora das palavras era inegável. Isso é mentira! Melina amassou o papel violentamente. Eu nunca conheci alguém assim. Isso é uma armação clara. Uma armação? Lorenzo deu um passo à frente, sua voz subindo perigosamente. Presentes com suas iniciais bordadas à mão? Perfume do seu tipo exato favorito? Detalhes específicos que alguém só saberia se te conhecesse intimamente? Alguém está deliberadamente nos sabotando, ela implorou, tentando tocar seu braço. Ele se afastou como se o toque a queimasse dolorosamente. Ou talvez, cada palavra saiu envenenada. Você tenha vindo para cá com o coração já ocupado por outro. Talvez eu tenha sido idiota em acreditar que você poderia realmente querer estar aqui. Eu quero, Melina soluçou. Lorenzo, eu... Não. Ele cortou brutalmente, virando-se. Não diga mais nada. Ele saiu com passos pesados, deixando Melina completamente destroçada no jardim, cercada por presentes que nunca pediu e uma carta que nunca recebera legitimamente. Valentina observou tudo de sua janela, satisfação fria brilhando em seus olhos verdes. Perfeito, murmurou para si mesma. Absolutamente perfeito.
Nos dias seguintes, Lorenzo se tornou uma verdadeira estátua de gelo. Evitava Melina completamente, como se ela fosse uma doença contagiosa. Quando inevitavelmente cruzavam no corredor, ele desviava o olhar, a mandíbula tensionada, e passava sem uma única palavra. Os presentes haviam sido mostrados a Dante, que ficou visivelmente perturbado, mas não soube o que dizer. A evidência era concreta demais, detalhada demais, íntima demais. Quem mais saberia que ela gosta de perfume de lavanda e baunilha? Um guerreiro comentou baixinho durante o treino. Ou suas iniciais exatas bordadas daquele jeito. Valentina havia feito sua lição de casa meticulosamente, observando cada detalhe mínimo de Melina durante semanas para tornar a farsa absolutamente perfeita e irrefutável. E Melina, vendo tudo desmoronar ao seu redor como um castelo de areia, tomou uma decisão desesperada na solidão sufocante da noite. Se ele não confiava nela, então não havia absolutamente nenhuma razão para ficar. Melina esperou até a madrugada, quando a fortaleza dormia em silêncio profundo. Empacotou apenas o essencial, algumas roupas quentes, o pouco ouro que trouxera de vale prateado, nada que realmente importasse ou tivesse valor sentimental. Deixou para trás todos os vestidos que haviam feito especialmente para ela, as joias que Lorenzo lhe dera formalmente após o casamento. Não queria nada que a lembrasse dessa dor lancinante. Escreveu uma carta curta com as mãos tremendo incontrolavelmente. Lorenzo, não posso se não há confiança entre nós. Não posso lutar eternamente contra fantasmas que não existem, contra mentiras que você escolhe acreditar. Você escolheu acreditar em evidências fabricadas ao invés de em mim, na pessoa que estava ao seu lado todos os dias. Essa escolha diz absolutamente tudo. Desejo felicidade verdadeira a você e a sua matilha. Melina. Deixou a carta sobre a cama cuidadosamente arrumada e saiu pelos corredores silenciosos, o coração partido em 1000 pedaços. Por ser pequena e leve, conseguiu evitar os guardas que faziam a ronda noturna. Aproveitou estrategicamente a troca das sentinelas dos portões para atravessá-lo sem ser vista. Ao cruzar o portão principal, Melina olhou para trás uma última e dolorosa vez. A fortaleza que começara a chamar genuinamente de lar, agora parecia uma prisão gigantesca de pedra e rejeição brutal. Puxou o capuz sobre o rosto e desapareceu completamente na escuridão da noite gelada. Ela e sua dor excruciante. Foi uma arrumadeira jovem quem descobriu sua ausência ao amanhecer. Ela correu até os aposentos do Alfa, batendo na porta com urgência desesperada. Alfa, a aluna desapareceu. Lorenzo, que não havia dormido adequadamente há dias, abriu a porta bruscamente, os olhos injetados. O quê? Ela não está em seu aposento e todos os seus pertences pessoais sumiram, relatou a arrumadeira, visivelmente apavorada. Algo gelado e terrível apertou o peito de Lorenzo com força brutal. Ele entrou correndo nos aposentos de Melina. Vazios, arrumados, impessoais. Como se ela nunca tivesse estado ali. Como se nunca tivesse existido. Então viu a carta sobre a cama, dobrada cuidadosamente. Leu as palavras 1, 2, 3 vezes. Cada frase era uma facada precisa no coração. Você escolheu acreditar em mentiras ao invés de em mim. Alfa! Dante entrou correndo, ofegante. Ela... Eu sei. Lorenzo amassou a carta no punho com força destrutiva. Envie rastreadores imediatamente. Encontrem-na. Agora. Lorenzo. Dante usou seu nome, não seu título. Um sinal de quão grave era a situação. Com a nevasca que caiu durante a noite, pode ser que ela não tenha conseguido ir longe, mas... Encontrem-na! Ele rugiu com desespero evidente, e Dante recuou instintivamente. Mas enquanto os guerreiros se preparavam rapidamente, Lorenzo ficou parado naquele quarto vazio, segurando a carta amassada. E pela primeira vez em dias terríveis, permitiu-se questionar tudo. Os presentes eram convenientes demais, perfeitos demais. E Melina nunca, em nenhum momento, lhe dera razões legítimas para duvidar. Jamais fugira de perguntas difíceis,
Nunca escondera absolutamente nada. Quem mais saberia dos gostos dela com tanta precisão? Murmurou para si mesmo, o raciocínio finalmente se formando. E então, como um raio devastador, alguém que a conhecesse intimamente desde a infância. Alguém da família. Valentina. A raiva que sentiu foi completamente diferente, mais intensa, mais pura, não direcionada a Melina, mas a si mesmo por ter sido tão absurdamente estúpido. Como fora tão cego. Encontrou Valentina no salão principal, tomando chá tranquilamente como se nada tivesse acontecido, admirando a própria imagem refletida em um espelho dourado. Ela sorriu ao vê-lo se aproximando. Bom dia, Alfa. Soube que Melina partiu inesperadamente. Que pena terrível. Mas talvez seja o melhor para todos. Foi você. Ele a interrompeu, a voz mortal e controlada. O sorriso de Valentina vacilou minimamente. Eu não sei do que está. Os presentes. A carta falsa. Você orquestrou tudo meticulosamente. Lorenzo avançou e ela recuou instintivamente, o medo finalmente aparecendo em seus olhos. Você conhecia perfeitamente os gostos de Melina. Só você conheceria detalhes tão íntimos. E você tinha motivos claros. Isso é completamente absurdo. Valentina tentou soar indignada, mas sua voz tremeu. Alfa! Dante chegou correndo, ofegante. Os rastreadores encontraram um dos homens que entregou a caixa. Ele confessou tudo sob interrogatório. Foi pago generosamente por Valentina. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Valentina empalideceu drasticamente, toda a confiança evaporando. Eu apenas... Você destruiu intencionalmente a confiança entre mim e minha aluna. A voz de Lorenzo estava perigosamente calma, quase sussurrada. Por quê? Por que deveria ser eu? Valentina finalmente explodiu, lágrimas de raiva e frustração escorrendo. Eu era a escolhida original. Aquele acordo era meu por direito, mas fui covarde e deixei minha irmã patética tomar meu lugar. E quando vi tudo o que ela conseguiu, tudo o que ela tinha com você, eu quis desesperadamente que fosse meu. Então você mentiu, manipulou, envenenou com precisão cruel. Eu te amo, Valentina gritou desesperada, estendendo as mãos. Mais do que ela jamais poderia. Eu posso ser tudo o que você precisa. Que amor é esse? Amor não destrói, Lorenzo disse, cada palavra afiada como lâmina de barbear. Amor não trai covardemente. Você não sabe sequer o significado verdadeiro da palavra. Virou-se para Dante com autoridade absoluta. Escolte Valentina até a fronteira imediatamente. Ela não é mais bem-vinda em Serra Glacial. Nunca mais. Não. Valentina tentou se aproximar, mas guardas imediatamente a seguraram. Lorenzo, por favor, eu posso consertar isso. Eu posso ser o que você precisa, ser a aluna forte e bela que Serra Glacial merece. Você nunca chegará aos pés da minha aluna. Ele respondeu sem olhar para trás, a voz carregada de desprezo absoluto. Enquanto Valentina era arrastada para fora, gritando e chorando histericamente, Lorenzo correu para os estábulos, montou seu cavalo mais rápido e partiu a galope desenfreado. Seguiu o instinto, o vínculo que agora percebia pulsar entre eles. A neblina era densa, sufocante, e a neve começava a cair novamente com intensidade crescente. Lorenzo seguiu o rastro dela por horas intermináveis, o pânico crescendo terrivelmente a cada minuto desperdiçado. O frio estava piorando rapidamente. Uma tempestade mortal se aproximava. Aguenta, Melina. Por favor, aguenta. Finalmente viu uma caverna nas encostas rochosas escarpadas. Algo profundo em seus instintos o puxou irresistivelmente para lá. Dentro, encolhida no fundo mais escuro da caverna, tremendo violentamente, estava uma pequena loba de pelagem castanha clara. Ela tremia tão violentamente que mal conseguia ficar em pé, tentando desesperadamente se aquecer com o próprio pelo insuficiente. Era tão pequena, tão absurdamente frágil,
e ao mesmo tempo tão incrivelmente corajosa por ter se transformado numa tentativa desesperada de sobreviver ao frio mortal. Melina! Lorenzo sussurrou, reconhecendo-a instantaneamente pelo cheiro inconfundível de baunilha e madeira que nem a forma animal conseguia disfarçar. A pequena loba ergueu a cabeça lentamente, os olhos cor-de-mel arregalados de surpresa genuína e medo. Ela tentou se levantar, recuar para o fundo da caverna, mas estava fraca demais, exausta demais. Lorenzo se transformou imediatamente. Seu lobo era imenso, absolutamente gigantesco, negro como a noite mais escura, músculos ondulando sob o pelo espesso. Ele se aproximou devagar, cuidadosamente, não querendo assustá-la mais do que já estava. Quando chegou perto o suficiente, simplesmente se deitou ao lado dela e a envolveu completamente com seu corpo maior, compartilhando o calor vital. A pequena loba hesitou apenas brevemente, mas o frio era brutal demais, mortal. Ela se aninhou instintivamente contra o corpo dele, tremendo. Lorenzo a envolveu completamente, protetoramente, sua cabeça grande repousando sobre a dela com gentileza absoluta. Sentiu quando os tremores dela começaram a diminuir gradualmente, quando o calor finalmente a alcançou, quando a respiração se estabilizou. Ficaram assim por longos minutos, apenas dois lobos em uma caverna, protegendo-se mutuamente da tempestade que rugia lá fora. Então, lentamente, Melina se transformou de volta em sua forma humana. Lorenzo fez o mesmo, mas manteve os braços firmemente ao redor dela, seu corpo grande aquecendo-a. Veio me escoltar de volta para Vale Prateado? Ela perguntou, a voz rouca e quebrada, sem conseguir olhar para ele. Não. Ele apertou os braços, puxando-a para mais perto ainda, apagando qualquer distância entre eles. Vim te pedir perdão. Melina se afastou do abraço dele com esforço, mesmo que cada fibra de seu ser implorasse desesperadamente para ficar. Perdão? Sua voz saiu completamente quebrada. Você acreditou naqueles presentes ridículos. Você não acreditou em mim, eu sei. Lorenzo passou as mãos pelo rosto, a culpa pesando visivelmente em cada movimento. E não há desculpa possível para isso. Nenhuma. Então por que está aqui? Lágrimas escorreram livremente agora. Por que não me deixa ir embora? Porque eu fui um idiota completo. Ele a pegou pelas mãos, forçando-a gentilmente a encará-lo. Porque Valentina confessou tudo. Ela armou tudo. Os presentes, a carta elaborada, os renegados. Tudo para nos separar deliberadamente. Melina puxou as mãos de volta, abraçando o próprio corpo defensivamente. E você caiu direitinho na armadilha dela. Caí, ele admitiu, a voz quebrando pela primeira vez. Porque sou um covarde. Porque quando comecei a sentir algo verdadeiro por você, algo tão profundo, entrei em pânico absoluto. Acreditar em todas aquelas mentiras foi infinitamente mais fácil do que admitir que estou perdidamente apaixonado por você. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo vento uivando furiosamente na entrada da caverna. Apaixonado, Melina sussurrou, mal conseguindo acreditar no que ouvia. Lorenzo se aproximou devagar, como se ela fosse um animal assustado prestes a fugir para sempre. Desde que você atravessou aquela tempestade mortal para ajudar famílias que nem te conheciam direito, que nem mesmo te receberam como deveriam. Desde que te vi na biblioteca, estudando obsessivamente sobre meu povo porque queria entender de verdade. Desde que chamou Serra Glacial de lar. Desde que seu cheiro invadiu meus sentidos quando te marquei e meu lobo despertou pela primeira vez em décadas. Ele se ajoelhou diante dela, completamente vulnerável de uma forma que um alfa jamais deveria ser. Você me assusta profundamente, Melina. Porque me faz sentir coisas que não sei lidar. Porque derrubou todas as muralhas que construí cuidadosamente durante anos. E quando vi aqueles presentes, quando li aquela carta, não foi raiva que senti primeiro. Foi medo. Ciúmes. Medo de te perder. Medo de que você pudesse nunca me querer verdadeiramente. Então me afastou antes que eu pudesse te rejeitar.
Melina completou, entendendo finalmente. Sim, ele baixou a cabeça envergonhado. E neste ato burro e impensado, perdi a única pessoa que já me aceitou de verdade, que viu além do bárbaro, além da reputação sangrenta, além das cicatrizes. Melina fechou os olhos, as lágrimas ainda escorrendo silenciosamente. Como posso confiar em você novamente? Ela perguntou, a voz pequena e ferida. Como sei que da próxima vez que alguém plantar dúvidas, você não vai me abandonar de novo? Lorenzo ergueu a cabeça, seus olhos âmbar brilhando com determinação férrea. Porque vou passar cada dia do resto da minha vida inteira provando que você é tudo para mim. Porque vou gritar para toda a matilha, para todo o nosso reino, que você é minha Luna verdadeira, não por aliança política, não por conveniência, mas porque meu coração, meu lobo, minha alma inteira escolheram você. Ele pegou a mão dela com reverência e a colocou sobre seu peito, onde o coração batia completamente descompassado. Sente isso? Bate exclusivamente por você. Só por você. Melina sentiu as batidas fortes e irregulares sob a palma. Sentiu o calor intenso que irradiava dele. Viu a verdade crua e desesperada em seus olhos. E algo dentro dela, apesar da dor, cedeu minimamente. Você me machucou profundamente. Ela sussurrou. Eu sei. Mais do que posso expressar. Eu sei. E vai levar muito tempo para que eu confie plenamente novamente. Eu espero o tempo que for necessário. Lorenzo se aproximou até que o rosto dele ficasse a centímetros do dela, suas testas se tocando suavemente. Vou lutar por você todos os dias, Melina. Vou provar incansavelmente que sou digno de você. Você é um idiota, ela disse, mas um sorriso pequeno e frágil começou a se formar em seus lábios tremendo. O maior idiota de toda a Serra Glacial. Ele concordou imediatamente, permitindo-se sorrir também pela primeira vez em dias. E de todo o reino, provavelmente. E se eu voltar? Melina colocou a mão no rosto dele, acariciando gentilmente a cicatriz que cortava seu maxilar. Não haverá mais portas fechadas entre nós. Não haverá mais distância. Você terá que me deixar entrar completamente. De verdade. Eu prometo solenemente. Ele virou o rosto e beijou a palma da mão dela com ternura absoluta. Não haverá mais muralhas. Não haverá mais nada nos separando. Melina o estudou por um longo momento intenso, vendo o homem vulnerável além do alfa poderoso. Arrependido, apaixonado, completamente exposto. E tomou sua decisão. Então me leve para casa, ela sussurrou. Lorenzo a puxou em um abraço tão apertado que ela mal conseguiu respirar adequadamente. Ele enterrou o rosto no cabelo dela, inalando aquele aroma que o enlouquecia de forma incontrolável. Minha Luna, ele murmurou contra seus cabelos. Minha verdadeira Luna, para sempre. E pela primeira vez em dias terríveis, Melina se sentiu verdadeiramente completa. A chegada deles à fortaleza foi diferente de qualquer retorno que Serra Glacial já havia testemunhado em toda sua história violenta. Lorenzo não a levou pelos portões secundários discretos, não a escondeu como se fosse algo vergonhoso. Em vez disso, cavalgou com ela orgulhosamente na frente do cavalo, seus braços protetores ao redor da cintura de Melina, mantendo-a aquecida e absolutamente segura. Os guardas no portão principal se curvaram profundamente, respeitosamente. A notícia se espalhou como fogo incontrolável pela fortaleza inteira. A Luna havia retornado, e o Alfa a trouxera de volta pessoalmente. Dante os esperava no pátio, visivelmente aliviado, um sorriso raro iluminando seu rosto normalmente sério. Alfa, Luna. Reúna toda a matilha imediatamente, ordenou Lorenzo, desmontando com graça e ajudando Melina a descer com cuidado. Todos. Não quero ninguém de fora desta convocação. Em menos de 1 hora, o grande salão estava completamente lotado. Guerreiros, servos, anciãos, fêmeas, crianças, todos reunidos, murmurando curiosamente entre si, apreensivos e esperançosos. Lorenzo subiu à plataforma principal,
Melina ao seu lado. Ele segurou a mão dela firmemente, entrelaçando seus dedos de forma deliberada e visível. Um gesto simples, mas incrivelmente poderoso para todos que observavam atentos. Minha matilha! Sua voz ecoou pelo salão imenso, silenciando todos instantaneamente. Cometi um erro gravíssimo. Um erro que quase destruiu completamente o que há de mais precioso para mim neste mundo. Os murmúrios começaram, mas ele ergueu a mão livre para silenciá-los. Acreditei em mentiras feitas para nos enfraquecer. Duvidei da minha Luna quando deveria tê-la defendido incondicionalmente. Deixei o veneno de Valentina de Vale Prateado envenenar meu julgamento. E quase perdi a mulher que tem transformado Serra Glacial, com sua bondade genuína, coragem silenciosa e um coração infinitamente maior que qualquer território que já conquistei em batalha. Melina apertou a mão dele, genuinamente surpresa com a vulnerabilidade pública tão exposta. Valentina confessou sua traição completa. Lorenzo continuou, a voz firme. Ela forjou evidências meticulosamente, contratou renegados, mentiu e manipulou cruelmente para nos separar. E eu, cego pelo medo e pelo orgulho estúpido, errei. Ele se virou para Melina, e todos ali presentes viram o amor honesto, forte e vulnerável em seus olhos âmbar. Melina veio para cá como uma substituta que ninguém queria. Ninguém a escolheu, ninguém a quis inicialmente. Mas ela escolheu ficar. Escolheu nos amar quando não tínhamos dado absolutamente nenhum motivo para isso. Atravessou tempestades mortais para salvar famílias, aprendeu nossas tradições ancestrais, conquistou respeito sem nunca exigi-lo ou forçá-lo. Sua voz ficou mais suave, mas não menos intensa. E eu fui idiota o suficiente para duvidar dela, para questionar sua lealdade, sua honestidade, seu coração puro. O silêncio no salão era absolutamente total, sufocante. Hoje, diante de todos vocês como testemunhas, peço perdão público à minha Luna. E declaro, sem sombra de dúvida ou hesitação, que Melina não é uma substituta de ninguém. Ela é minha escolha consciente, minha Luna verdadeira, a mulher que meu lobo reconhece instintivamente, que meu coração ama profundamente e que minha alma jamais deixará partir novamente. Ele se ajoelhou. Um alfa, ajoelhado diante de sua Luna, diante de toda a matilha reunida. Murmúrios de surpresa genuína ecoaram intensamente pelo salão. Melina, ele disse, sua voz forte e clara mesmo de joelhos. Você me honraria imensamente sendo não apenas minha Luna por aliança política, mas minha companheira verdadeira? Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Melina. Ela olhou para a matilha ao redor e viu algo que nunca esperara testemunhar. Rosa da cozinha limpava os olhos discretamente, emocionada. Eric sorria orgulhoso, aprovando visivelmente. As mães que ela havia ajudado acenavam encorajadoras. Dante observava com aprovação clara. E os anciãos, os guerreiros mais velhos e tradicionais que a haviam julgado tão duramente quando chegara frágil e inadequada, curvavam respeitosamente as cabeças em reconhecimento genuíno. Levante-se, ela pediu suavemente, a voz embargada. Lorenzo obedeceu, erguendo-se lentamente, mas mantendo os olhos fixos nela com intensidade absoluta. Você me machucou terrivelmente, Melina disse alto o suficiente para todos ouvirem cada palavra. Mas também me mostrou algo importante, que até os mais fortes podem errar gravemente, que reconhecer o erro com humildade requer infinitamente mais coragem do que nunca falhar. Ela colocou a mão delicada no rosto dele, acariciando a cicatriz com ternura. Sim, Lorenzo, serei sua companheira verdadeira. Não porque fui enviada para cá, mas porque estar aqui. Escolho você como meu alfa e meu companheiro. Escolho Serra Glacial. Escolho este povo extraordinário que se tornou verdadeiramente meu. O salão explodiu em rugidos ensurdecedores de aprovação. Lobos uivaram poderosamente. Punhos bateram em peitos. E pela primeira vez na história sangrenta de Serra Glacial,
Celebravam não uma vitória brutal em batalha, mas uma vitória pura do coração. Lorenzo a puxou em um beijo profundo, apaixonado, desesperado, sem se importar minimamente com quem observava. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, ele pressionou a testa contra a dela com reverência. Obrigado, sussurrou apenas para ela ouvir, por me dar uma segunda chance. Não me faça me arrepender, ela respondeu com um sorriso genuíno. Jamais, ele prometeu solenemente. Jamais na vida. Dante se aproximou, sorrindo abertamente de forma rara. Isso definitivamente merece um banquete épico. E um uivo coletivo, adicionou Eric animadamente. Façam o que quiserem. Lorenzo riu. Um som que poucos ali haviam escutado genuinamente antes. Hoje celebramos minha luna verdadeira, a verdadeira luna de Serra Glacial. O salão explodiu em celebração caótica novamente, mas Lorenzo e Melina tinham olhos apenas um para o outro. Mais tarde seria a hora de muita festa e celebração. Por agora, bastava saber que o amor havia vencido o medo, e a verdade havia derrotado brutalmente a mentira. E Serra Glacial finalmente tinha sua luna verdadeira. 8 meses haviam passado desde aquele dia memorável no salão. O inverno eterno se mantinha constante, mas Serra Glacial florescia de formas que iam infinitamente além das flores delicadas nos jardins de inverno que Melina cultivara com tanto carinho e paciência. A matilha prosperava visivelmente. As alianças que antes eram completamente impossíveis agora se formavam naturalmente, organicamente. Outros alfas visitavam Serra Glacial regularmente, não com medo ou desconfiança, mas com muito respeito. A reputação de brutalidade indiscriminada fora gradualmente substituída por uma de força disciplinada, com honra inquestionável. E no centro absoluto de tudo estava ela. Melina caminhava pelo mercado que haviam construído na vila principal, sorrindo calorosamente para os comerciantes, parando pacientemente para ouvir as preocupações dos anciãos, ajoelhando-se com dificuldade crescente para abraçar as crianças que corriam entusiasmadas ao seu encontro. Luna! Luna! Gritava o pequeno Tomás, correndo com um desenho nas mãos. Olhe o que fiz hoje! Ela pegou o papel com cuidado. Um desenho encantador de 3 lobos, um grande e negro, outro pequeno e marrom, e um terceiro minúsculo entre eles, sob uma lua cheia brilhante. Está absolutamente lindo, disse sinceramente, beijando o topo da cabeça dele com carinho. Vou guardar para sempre com todos os outros. Sua mão descansou instintivamente sobre o ventre ainda plano, onde a vida crescia forte. Lorenzo a observava de longe, encostado casualmente contra uma parede de pedra, os braços cruzados e um sorriso suave permanente no rosto. Dante apareceu silenciosamente ao seu lado. Quem diria, hein? Comentou o Beta com satisfação evidente. O temível alfa de Serra Glacial, completamente domesticado. Domesticado não, Lorenzo corrigiu calmamente, seus olhos nunca deixando Melina, mas completamente dominado por aquela lobinha. Dante sorriu largamente. Ela mudou você completamente. Ela me salvou, Lorenzo respondeu simplesmente, com verdade absoluta. À noite, após um jantar repleto de risos e histórias compartilhadas, Lorenzo levou Melina cuidadosamente pela mão. Venha, quero te mostrar algo especial. Cavalgaram devagar até o penhasco mais alto de Serra Glacial, o mesmo lugar solitário onde Lorenzo costumava ir quando precisava pensar antes dela chegar. O lugar onde ele acreditava sinceramente que morreria completamente sozinho. A lua estava cheia e radiante, banhando a paisagem nevada infinita em prata brilhante. O vento era gentil, carregando o cheiro familiar de pinheiros e neve fresca. É aqui que eu vinha, Lorenzo disse, ajudando-a a desmontar com extremo cuidado. Quando achava que nunca encontraria a paz verdadeira. Quando acreditava que violência era absolutamente tudo que eu seria. Melina entrelaçou seus dedos nos dele naturalmente. E agora? Agora. Ele a puxou para seus braços protetores. Sei que estava apenas esperando pacientemente. Esperando por mim? Ela riu suavemente.
aquele som que ele amava mais que qualquer outro no mundo. Você está ficando perigosamente poético, meu Alfa. E isso é culpa sua, ele murmurou sorrindo contra seus cabelos. Me fez sentir coisas que não sei expressar adequadamente, só consigo sentir. Melina se afastou levemente para encará-lo. Sob a luz prateada da lua, ele era devastadoramente bonito. Cicatrizes, imperfeições e tudo mais. Mas agora, ela via infinitamente além disso. Via o homem que a carregara pela tempestade mortal, que se ajoelhara publicamente diante dela, que todos os dias provava seu amor de 1000 pequenas formas constantes. Tenho algo importante para te dizer, ela sussurrou, subitamente nervosa. Lorenzo franziu a testa, preocupado instantaneamente. O que foi? Está tudo bem? Melina pegou a mão grande dele e a colocou cuidadosamente sobre seu ventre. Em alguns meses, Serra Glacial terá seu herdeiro. O tempo pareceu literalmente parar. Os olhos de Lorenzo se arregalaram dramaticamente, descendo para onde a mão dele repousava, depois subindo lentamente para o rosto dela banhado em luz lunar. Você está... Nós vamos ter um bebê. Sim. O rugido que saiu de Lorenzo ecoou poderosamente pelas montanhas inteiras, reverberando infinitamente. Ele a ergueu nos braços com cuidado extremo e girou, rindo. Um som puro, livre, completamente feliz e despreocupado. Quando a colocou delicadamente de volta no chão, seus olhos âmbar estavam visivelmente úmidos. Um filhote, ele disse maravilhado, ajoelhando-se respeitosamente para ficar na altura de seu ventre. Nossa criança, nosso filho ou filha. Pressionou a testa contra ela reverentemente, com adoração absoluta. Melina passou os dedos pelos cabelos negros dele com ternura infinita. Que crescerá conhecendo um pai que não tem medo de amar. Um alfa que governa com força inquestionável e coração generoso. Lorenzo ergueu os olhos para ela, brilhando intensamente com determinação férrea. Você me deu absolutamente tudo. Um lar verdadeiro, uma família, um propósito além da guerra constante. E você? Ela o puxou suavemente para cima. Me deu um lar onde finalmente pertenço. Amor que eu jamais imaginei que encontraria. Ele a beijou profundamente, despejando todo o amor, gratidão e devoção eterna naquele gesto. Quando se separaram, ambos ofegantes, um uivo distante ecoou misteriosamente. A matilha, que de alguma forma sempre sabia instintivamente quando algo importante acontecia. Lorenzo uivou de volta, alto e extremamente poderoso, anunciando publicamente a bênção extraordinária que recebera. E Melina, pela primeira vez, permitiu que seu lobo pequeno, mas corajoso, emergisse completamente. E uivou ao lado dele. Forte, claro, emocionado. 2 lobos sob a lua cheia radiante, celebrando não apenas um amor encontrado contra todas as probabilidades, mas uma vida inteira construída juntos com paciência e dedicação. Nosso casamento foi um acordo político frio. Lorenzo disse quando voltaram à forma humana, puxando-a possessivamente contra seu peito. Mas meu amor por você foi a única escolha que fiz exclusivamente com o coração. E essa é a promessa sagrada que jamais romperei. Promete? Ela sussurrou contra seu peito. Pelo resto da minha vida inteira, ele jurou solenemente. E em todas as vidas que vierem depois. O vento suave levou seus uivos unidos, espalhando pela terra inteira a promessa de um amor que sobrevivera a mentiras cruéis, medo paralisante e dúvidas devastadoras. E Serra Glacial, que antes era conhecida exclusivamente por sua brutalidade sangrenta, agora seria eternamente lembrada como o território onde o amor de um alfa bárbaro e sua luna gentil transformou toda uma alcateia e gerações por vir. A filha substituta se tornara a rainha incontestável. A segunda escolha se tornara a primeira e única. E o homem sem coração descobriu que tinha um. E ele batia exclusivamente por ela, para sempre. Fim.
Esta é a história de Lorenzo e Melina, uma história de amor que floresceu exatamente onde ninguém esperava, em um coração que todos acreditavam ser de pedra impenetrável. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. E assim termina a jornada de Melina e Lorenzo. Ou será que ela está apenas começando? Até a próxima história.